10h21, aqui nos altos da Estância Grande, programa Debates e Opiniões. Temos aqui mais uma notícia que juíza que deu prisão domiciliar a médico acusado de estupro nega benefício a lactante. Essa não é a primeira decisão desse porte, né? O ano passado já teve uma juíza, um poder judiciário, um tribunal que não concedeu o direito de amamentação também a uma presidiária, porque ela teria roubado 1 litro de leite. Vamos ver qual é que foi esse caso aqui. Juíza deu prisão domiciliar a médico acusado de estupros e nega benefício a lactante. E aí, assim, nós temos que pegar o caso do ex-presidente Lula e comparar com esses outros casos que, de certa maneira, não tem a repercussão que tem o caso do presidente Lula. Então, se fazem o que fizeram com o Lula, que tem uma repercussão mundial, imagina o que não fazem com o povo, né? Com o crime de menor poder ofensivo e de nenhum poder político. Essa é a grande comparação que tem que ser feita. A coluna de Sônia Rassi informa que Laurita Vaz, primeira mulher a presidir o STJ, negou durante o recesso do judiciário pedido para que uma lactante respondesse processo em casa. A mulher cujo filho mais novo tem 1 mês de idade e é ré primária, foi presa por portar 8,5 gramas de maconha. Na decisão, Vaz disse que a mãe não conseguiu comprovar ser imprescindível para seus 5 filhos. A decisão do judicial causou indignação entre defensores, vistos que Vaz concedeu prisão domiciliar a Roger Abdel Massim em julho. Você se lembra? Você se lembra do Abdel Massim? Esta é a justiça brasileira, que a lei é pros pequenos. E eu vou repetir aqui, a mulher cujo filho mais novo tem 1 mês de idade, é ré primária e foi presa por portar 8,5 gramas de maconha. Na decisão, Vaz disse que a mãe não conseguiu comprovar ser imprescindível para seus 5 filhos. Isto, uma mãe com 5 filhos, com um de 1 mês, recém-nascido, não conseguiu provar que é imprescindível. E pelo que eu sei, 8,5 gramas não é considerado tráfico. E vou mais além, vou citar aqui para vocês um exemplo particular da minha vida profissional. Quando estive conselheiro, em 2015, tive a oportunidade de atender um caso junto ao Tribunal de Viamão. Uma madrugada me liga o plantão do tribunal dizendo que, abre aspas, o juiz mandou você entregar o adolescente no endereço declarado. Fecha aspas. Aí eu respondi ao oficial de justiça que estava no aparelho, no telefone. Mas, senhor, o endereço declarado é a Boca de Fumo. Aí o oficial de justiça, abre aspas, me informou: não há comprovação
técnica de que o produto encontrado pela brigada com o adolescente é maconha. Fecha aspas. Me dirigi até o fórum e entreguei o menino, né, o adolescente, no endereço declarado, aqui numa proximidade de uma boca de fumo da cidade de Viamão. Essa é o poder judiciário. E aí, porque de repente era porque era de madrugada, né? Aí essa outra juíza, na mesma tipologia criminal, não libera a mãe para responder o processo em prisão domiciliar. Esta é a justiça brasileira. E aí a gente chama a atenção para isto, porque as coisas que estão acontecendo com o Lula e muita gente aplaudindo, vai chegar no pobre. Vai chegar no pobre. Essa é a grande verdade, ou melhor, já chegou no pobre. São 10h29 aqui nos autos da Estância Grande. Programa Debates e Opiniões vai ao ar todos os sábados pelo www.radiosantaisabel.com.br. Cuba recorda um ano da morte de Fidel Castro. O mais importante será ao entardecer nos degraus da escadaria da Universidade de Havana, tribuna frequente usada por Fidel em seus discursos incendiários. Em solenidades, Cuba recorda nesse sábado o primeiro aniversário da morte de Fidel Castro. Então, esta é uma notícia internacional. 10h29. Uma aula de como deixar de odiar Lula e aprender a amá-lo para aquele seu amigo que está aí tripudiando o seu ódio. É incrível isso, que essa questão do ódio ao ex-presidente Lula é inexplicável, né? É uma coisa muito inexplicável, e vem ao longo da história e vem assim sendo passado por gerações, né? As famílias passam essa cultura de que tudo que é bom é feito por quem tem dinheiro e tem poder, né? Que ao pobre é relegado só o subserviço, o subemprego, a subvida. E a gente vai ouvir agora um áudio aqui para a gente poder perceber como essa questão é cultural. Vamos ouvir aqui, vamos pegar esse áudio desde o início. A palestrante aqui é uma filósofa, Márcia Tiburi, se não me engano a memória. Vamos ouvir. Lula, eu já te odiei tanto. E agora eu te amo tanto. Eu quero explicar como que isso acontece, porque eu acho que isso é uma coisa interessante da gente avaliar em termos de Brasil. Eu nasci em 1970 no interior do Rio Grande do Sul, numa cidade chucra pra caramba, chamada Vacaria. Na minha infância, eu estudei numa escola de ensino público e nós nunca ficamos sabendo que existia, por exemplo, ditadura militar. A gente não recebia esse tipo de conteúdo. Eu venho de uma família que não é nem classe operária, é abaixo da classe operária. Uma família marcada, como todos esses lugares assim brasileiros abandonados, né? Abandonados por tudo e por todos, marcado por um profundo ressentimento. Acho que esse ressentimento ele
é carregado por nós. Eu trago o Pampa dentro de mim, como o Guimarães Rosa trazia o sertão, como os cariocas têm mais sorte e trazem a praia. Mas eu só aprendi a gostar do Lula e entender o que ele estava falando, e aprendi a gostar dele depois que entendi o que ele estava fazendo e o personagem que ele é, quando percebi que ele era uma figura que trazia com tranquilidade o seu legado de classe para o processo político. Acho que no Brasil a gente fala muito da ideologia espontânea, a mulher que é machista, o negro que é racista, o operário que é capitalista, o sujeito que é aviltado, que se entrega às ideologias que destroem a sua própria vida, a ideologia dominante que destrói a sua própria vida. E o Lula, como personagem político, é uma figura que consegue, a meu ver, produzir na população brasileira, que consegue ultrapassar essa questão da vergonha do seu legado de classe, um profundo amor contra o ressentimento. Então, a minha relação com o Lula, de identificação hoje, de apoio, a esperança que ele significa, tem a ver também com a minha capacidade de reconhecer o meu legado de classe. Eu fui filiada a um partido chamado PSOL durante um certo tempo. Com esse partido eu aprendi que a gente precisa de um partido feminista. Me desfiliei do PSOL por não ver no PSOL essa potência. Fico namorando o PT, quem sabe lá a gente consiga fazer do PT um partido bem feminista. E aí, queria colocar isso porque esses aprendizados políticos, eles precisam ser reconhecidos no sentido da gente também se conectar com o nosso próprio devir histórico, como sujeitos que vivem dentro de momentos, que vivem determinados afetos. E nesse ponto, para fechar a minha declaração, assim como eu aprendi a reconhecer na dor a partir da qual você fala a minha própria, eu também aprendi a reconhecer na alegria com que você se expressa a minha própria. E isso foi, assim, super bacana. O outro ponto que eu queria colocar é que nós precisamos ultrapassar esse estado pós-democrático em que os direitos básicos, fundamentais, os direitos trabalhistas têm sido aniquilados. A questão da democracia é aquela que a gente precisa ainda nesse momento levar muito a sério. E nesse sentido, eu queria pedir a você, Lula, nosso ex-presidente, presidente, futuro presidente, eu queria te pedir a você que, quando você se tornar presidente de novo, não esqueça dos povos originários, da população indígena, da questão indígena no Brasil, que não esqueça da questão racial no Brasil, que integre isso com força nas suas políticas, que não esqueça das mulheres, em momento algum, porque as mulheres sofrem demais, as mulheres todas são trabalhadoras, a gente não pode pensar hoje em dia num feminismo que não seja trabalhista. Você nasce mulher e já está condenada a ser trabalhadora e, pior, escravizada. Então, precisamos também pensar nesse lugar. E espero também que, quando você for presidente de novo, que você consiga estabelecer um diálogo, coisa que você sabe fazer, um diálogo com a sociedade que produza uma educação mais potente em termos de reconstrução de um projeto de país. Acho que nós não temos como nos tornar um país do futuro se a gente não pensar na educação. Eu sou professora de filosofia há 20 e tantos anos. Para mim é um ato também de resistência, como eu sei que é para todos os meus colegas que são professores. E acho muito importante que a gente integre isso na nossa conversa, porque só a educação, como estratégia política, será capaz de combater o real inimigo do processo, Barretão, que é o neoliberalismo, que hoje em dia, enfim, jogou suas fardas apodrecidas sobre nós, de novo, numa segunda onda ditatorial como a gente vem vivendo. Então, todo o meu apoio e todo o meu amor a você e ao povo, enfim, que vai votar em você e comigo. Obrigada. Esse foi o recado, né, de uma atividade que intelectuais brasileiros tiveram com o ex-presidente Lula. São 10
10h36, a gente vai para os nossos apoiadores e já voltamos no www.radiosantosabel.com.br.